Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre importação e manipulação de dados usando o Python. A gente vai dividir a aula em duas partes e eu vou fazer a primeira parte, que é basicamente uma revisão, inclusive para vocês que já fizeram MC 102 em Python, vai ser bem uma revisão mesmo. E depois a gente vai focar mais na parte de importação e manipulação, usando a biblioteca Pandas, e aí é a Fernanda que vai apresentar para vocês. Eu vou começar aqui falando alguns fatos sobre o Python. Na verdade, já é uma linguagem conhecida de vocês, inclusive é a linguagem de programação que hoje vocês aprendem logo lá no início do curso em MC 102, né? Até mesmo antes de aprender o R, né? A gente fala um pouquinho de R lá em laboratório de estatística, mas como linguagem de programação mesmo, vocês acabam aprendendo Python primeiro, né? Depois a gente tem o curso de ME 115 e aqui a gente vai meio que fazer nessa aula um paralelo entre as duas coisas, certo? Então, o Python é uma linguagem interpretada orientada a objeto, né? Possui estruturas de dados de alto nível. O foco, comparado com o R, né? O foco do Python, o R foi desenvolvido principalmente para análise de dados, enquanto que o Python ele tem uma visão mais geral. Ele é principalmente usado por desenvolvedores e tudo mais, enquanto o R foi criado mais voltado mesmo para análise de dados. O Python ele pode ser usado para scripts ou apenas como conector entre diferentes ferramentas. Ele enfatiza a habilidade de leitura de código, ele utiliza pacotes, né, estimulando a modularidade de código. E como eu já disse, ao contrário do R, que tem esse foco, né, na análise de dados, ele não tem um foco central, mas ele pode ser usado de várias maneiras. E ele é gratuito e disponível na maior parte das plataformas. O Python tem sido muito utilizado, basicamente muitos programadores, né, desenvolvedores utilizam bastante o Python. E agora com o avanço, né, da ciência de dados, o Python tem se desenvolvido bastante nessa área de machine learning. E tem muitas bibliotecas com coisas bem avançadas nessa área. E nessa aula a gente vai focar como a gente está. O nosso objetivo principal é a importação e manipulação de dados. A gente vai utilizar a biblioteca Pandas, que ela é voltada exatamente para a estruturação de dados. Ela permite a leitura e escrita de dados em vários formatos, como CSVs, Excel, SQL, entre outros, né? É uma biblioteca de alta performance com código aberto e permite a realização de análise de dados e modelagem. Né? Ela torna possível a análise sem precisar mudar para o R. Mas a gente também vai ver a integração das duas linguagens, como que eu posso utilizar R e Python de acordo com a nossa necessidade ao mesmo tempo. O Pandas ele não implementa estratégias muito avançadas de análise de dados. O Pandas, eu pensaria no Pandas basicamente como o Tidyverse, que a gente tem no R. Né? Esse conjunto, tanto para importação, então que a gente tem o Reader, que a gente consegue ler vários tipos, né? Vários formatos de base de dados. E também a parte do Tidyverse, em que a gente consegue fazer a manipulação dessas bases. Né? Então, a parte de estratégia mais elaborada de análise, tem outras bibliotecas que fazem isso, como o Stats Models, como o nome bem diz, aí é mais para a parte de modelagem estatística mesmo, o Scikit-learn, que é bastante utilizado na parte de machine learning, e o TensorFlow também utilizado com redes neurais e tudo mais. Então, só para citar alguns aqui, mas existem muitos outros. E se vocês quiserem mais informações, acessem esse site aqui do Pandas. E eu coloquei aqui também, ó, uma folhinha de cola, assim como a gente tem lá no R, né? Por exemplo, para o pacote dplyr,
a gente tem essas colinhas, né, dessas funções, de saber como funciona, tem também aqui no Pandas os principais comandos. Então é um documento legal aí para vocês terem em mãos sempre que for necessário. Para citar aqui algumas vantagens do Pandas, os pontos positivos. Ele é extremamente fácil de usar, então para que você consiga aprender, né, essa curva de aprendizagem aí é pequena e aí você já sai lidando aí com dados tabulares. Tem um conjunto grande de ferramentas para carregar, transformar e escrever dados em vários formatos. É a principal escolha para a maioria das bibliotecas usadas lá em Machine Learning. Inclusive, quando eu leciono esse curso de Machine Learning, eu faço tudo voltado no R, mas muitos alunos, principalmente lá no projeto final, gostam de utilizar o Python porque é mais rápido, porque já tem bibliotecas bem avançadas em algumas técnicas e aí o Pandas acaba sendo utilizado também. Tem capacidade para gráficos e visualizações de dados, né? Ele usa aí o Matplotlib por trás e consegue fazer esses gráficos. E dá para chamar, inclusive, tem uma biblioteca, depois a Fernanda vai mostrar para vocês, dá para fazer coisas como se fosse você ler os seus dados aí no Python e depois você utiliza uma biblioteca que basicamente são os mesmos verbos que o ggplot. O ponto negativo é que para que se tenha um rápido acesso aos objetos e facilidade de manipulação, o Pandas ele cria muitos objetos adicionais e isso faz com que ocupe muito espaço na memória. Então essa é uma das desvantagens. Outro ponto é que você não consegue no Pandas fazer as coisas o processamento em paralelo. Mas isso já existem soluções até com outras bibliotecas, então eu nem citei aqui, tá? E rapidinho falando da instalação, é mais um tutorialzinho rápido, dependendo do sistema operacional que vocês estiverem utilizando, né? Como que eu instalo o Python. Então aqui se for no Linux, é essa primeira linha de instalação do Python e nessa segunda linha a gente está instalando o Pandas, tá? Então instalem aí no computador de vocês e se vocês tiverem qualquer dúvida, né, venham falar com a gente, comigo, com o professor Benilton ou com a Fernanda, tá bom? Então aqui no macOS é como você faz lá no terminal, usa esse brew install e depois esse pip3 install, instala o Pandas aqui. E no Windows é só clicar nesse link aqui para baixar e instalar, marcar a opção Add to Path no começo do processo, né? E aí o Python e o pip ficarão disponíveis no Windows PowerShell. Aí é só você executar esse comando aqui, pip install pandas, para instalar o Pandas. E uma das coisas bem legais, já que vocês estão habituados a utilizar o R, né, é que a gente pode chamar o Python a partir do R, certo? Cenários assim, eles são comuns quando você precisa conectar ferramentas disponíveis em cada uma das linguagens. Então, basicamente, você tem a opção de utilizar o melhor dos dois mundos, né? Por exemplo, esses slides aqui, eles foram criados em R Markdown e aí as partes, quando eu quero escrever uma parte em R, eu escrevo chunk em R, né? E quando a gente coloca aquelas 3 aspas, né, e entre chaves você coloca R, você está dizendo que o código dentro daquele chunk é em R. E agora, se o código a ser executado é em Python, então você especifica o chunk no lugar do Rzinho lá que a gente coloca no chunk, no RMD, você especifica Python. E aí, quando você compilar esse documento, ele entende que essa parte é o Python. Então, e para acessar o Python a partir do R, a gente vai utilizar esse pacote que chama Reticulate, tá? E para instalar esse pacote é só install packages Reticulate ou você vai direto no seu RStudio, lá no botãozinho do instalar pacotes e escolhe esse pacote aqui. Então, aqui é só um exemplo, ó, aí eu chamo o pacote, né? Library, aqui já está instalado no meu R.
Então, eu chamo o pacote e esse comando aqui, ó, é para você descobrir qual que é a versão do Python que está instalada, tá? Então, na verdade, ele vai citar as versões, às vezes tem mais de uma versão, e você pode especificar a versão a ser usada. Aqui no meu caso, eu tenho essa versão aqui, que não dá para ver o restante, mas é o Python 3, tá? E aí você pode especificar exatamente a versão que você quer, certo? E aí tem uma referência aqui desse livro, inclusive é o livro, o autor aqui é o criador do pacote Pandas, então se vocês quiserem dar uma olhadinha, Python for Data Analysis. E assim como o R, a gente pode usar o Python como uma calculadora, tá? É parecido também, os comentários aqui nos códigos são precedidos pela hashtag aqui, né? A cerquilha. Então, se eu uso esse comando dir aqui, ele lista as variáveis que estão no meu workspace, aqui nesse caso, isso aqui é a saída. Né? Isso aqui eu estou assinalando um número inteiro, 5, então olha, eu uso o sinal de igual. Isso aqui também funciona no R, mas no R também a gente faz a setinha, né? E a gente pode utilizar o print desse objeto, que ele mostra aqui que é igual a 5, e também a gente pode utilizar como uma calculadora mesmo. Eu faço a variável A, né, mais 2 eu tenho igual a 7, eu faço divisão e várias operações. Tem um tutorialzinho aqui, ó, que a gente deixou um link para vocês olharem, tá? Aqui a gente vai fazer bem uma revisão mesmo. Então, muitos detalhes e vocês vão ter que procurar as coisas à medida que a necessidade surge, tá? E aqui a gente tem um comparativo do Python versus o R e eu vou colocar aqui os códigos lado a lado para ficar bem claro a semelhança entre as duas linguagens. A gente pode ver que eles são bem parecidos, né? E eles funcionam também de maneira similar. A gente só tem que traduzir algumas coisas, né? Mudar. Por exemplo, aqui eu uso class, né, para saber a classe do objeto, né, o tipo de dados que eu estou lidando. Por exemplo, quando eu faço class 5, no R retorna que é numérico, e aqui, em vez de class, eu vou usar type no Python, né? Então, o que é numérico aqui eu tenho inteiro, o que é um número real no R, que também para a gente é numérico, aqui no Python vai ser float, né? O que eu tenho como caractere no R aqui vai ser string, aqui eu tenho o operador lógico, né, de true or false, no R aqui é um booleano, e assim vai, mas de maneira geral é bem parecido, tá? Os tipos de dados aqui que a gente tem. E assinalando variáveis, como eu já mostrei, no Python a gente coloca o sinal de igual, que também funciona no R, mas no R a gente tem o uso também dessa setinha, né? Que eu estou assinalando nessa variável A, eu jogo esse valor 5 aqui. Tá? Os operadores algébricos, no caso, e lógicos, eles são iguais, tá? Então, operações básicas aí de matemática, mais, menos, dividir, vezes, é exatamente como no R. E o mesmo funciona para os operadores lógicos. Então, lembra que eu tenho meu objeto lá, A igual a 5, né? Eu pergunto, aqui eu estou perguntando se o A é igual, eu estou testando se ele é igual a 5, ele me retorna true. Aqui eu estou testando se o A é menor que 3, ele me retorna false. E aí tem todos esses outros operadores lógicos aqui que funcionam da mesma forma. Então fica fácil mudar de uma linguagem para outra aí. Listas e vetores, tá? Então no Python, uma lista é uma coleção mutável de elementos de qualquer tipo, certo? E no R, eu vou comparar aqui, na verdade eu vou fazer a comparação, o que é uma lista, porque a definição de lista no R é um pouquinho diferente, né? A gente usa list aqui. Mas no Python, listas e vetores, eles são escritos da mesma forma, né? Na verdade, se eu definir todos os elementos aqui como sendo do mesmo tipo, então eu vou ter o que a gente conhece como vetor lá no R, né? Então, aqui o que a gente usa esse C para concatenar, aqui no Python a gente usa os colchetes. Uma coisa que a gente tem que notar é como que a gente faz a indexação dos elementos de um vetor ou de uma lista no Python, né? Porque no R a gente começa, então, por exemplo, esse elemento 1 aqui, ele é o primeiro elemento, né? Que eu acesso
Eu coloco o nome do objeto e eu coloco entre colchetes a posição do elemento que eu quero. Então, aqui, se eu salvei aqui num elemento B, o primeiro elemento do vetor VC, e quando eu peço para imprimir, ele retorna 1. Já no Python, a indexação ela começa em 0. Tá? Então, o primeiro elemento está na posição 0. Né? Então, quando eu peço a posição 0 do elemento ls, do objeto ls, é esse primeiro elemento da lista. Tá? E uma coisa é que no R, a gente vai ver que a indexação, né, no Python é não inclusivo. O que eu quero dizer com isso? Ó, quando eu peço aqui os elementos de 0 a 1, eu quero o primeiro elemento seria até o segundo, mas ele não inclui, é fechado, é como se fosse um intervalo, na verdade um intervalo aberto aqui na direita e fechado na esquerda, tá? Então, aqui ele só retorna o elemento 1, tá? Já no R, quando eu peço, ó, eu quero os elementos do vetor VC do primeiro até o segundo, ele é inclusivo, então ele retorna os elementos 1 e 2. Os objetos em si, eles carregam seus próprios métodos, né? E o que eu quero dizer com isso? Então, ó, por exemplo, eu salvei aqui um string, né? Eu salvei ME315, é o nome do nosso curso, nessa variável B, certo? Eu posso pedir, aqui eu estou pedindo para imprimir o que é esse objeto B, tá? Que é ME315. No Python, a gente pode pedir o help de B. Se tiver alguma documentação armazenada a respeito desse objeto, ele vai te retornar. Mas isso aqui não é dentro do RStudio, viu, gente? Isso aqui é diretamente no Python. E aí eu posso pedir help também de bibliotecas, né, de pacotes, como esse matplotlib aqui. Então, o que a gente quer dizer quando a gente fala que os objetos carregam seus próprios métodos? Veja que quando eu estou pedindo aqui para imprimir B, eu coloco B, é o nome do objeto, ponto, aí eu tenho essa função, ends with A, né? Então, eu estou perguntando se nesse objeto B, ele termina com A, e ele está retornando que é igual a falso. Aí, eu digo, o B.ends with 5, ele retorna true, né? Então, isso aqui é como se fosse uma função aplicada nesse objeto B. Da mesma forma que a gente tinha lá no dplyr, não é? Por exemplo, selecionar a coluna que comece com ME, por exemplo, né? Então, eu tinha lá dentro, o argumento da função era starts with ou ends with, eu podia usar lá dentro. E aqui, ele vem depois do ponto. E vocês vão ver, isso fica mais claro à medida que a gente for progredindo aqui na aula. E mais exemplos aqui como a gente faz a indexação de vetores no Python, né? Então, uma coisa diferente também é que strings aqui, na verdade, eles são vetores de caracteres, né? Então, veja que o nosso objeto B, ele é esse caractere ME315, e quando eu peço para imprimir o primeiro elemento desse objeto B, que no R seria, né, só um string, na verdade, ele imprime só a letra M, certo? E aí, aqui, então, no caso, a primeira letra, né? Então, é na posição 0. E se eu quero a segunda letra, na posição 1. E a gente pode olhar também de trás para frente, né? Quando eu uso o sinal de menos aqui, quando eu peço para imprimir o B menos 1, eu estou olhando a última letra. Se eu colocasse B menos 2, eu estaria olhando, na verdade, letra aqui, mas é um número, né? Um caractere. Eu poderia colocar B menos 2, que eu estaria olhando a penúltima letra. Então, o negativo faz com que você venha nas posições de trás para frente. E também, se eu quiser fazer referência parcial, né? Então, eu posso colocar 2 pontos até 2, lembrando que esse 2, como ele é como se fosse um intervalo aberto à direita, então, na verdade, eu estou imprimindo as posições 0 e 1. E o 2 não está incluso, né? Lembra que eu falei ali atrás que ele é não inclusivo. Então, eu imprimo o primeiro e o segundo caractere desse meu objeto B.
E aí aqui eu quero do segundo até o último, no caso, né? Então, é do 2, aí do lado esquerdo ele é como se fosse um intervalo fechado, então ele inclui aqui o terceiro caractere até o último. E aqui, quando a gente faz o mais, veja que eu estou lidando com dois strings aqui, na verdade, né? O sinal de mais faz a concatenação. Isso aqui seria equivalente ao paste no R, né? Na verdade, aqui é aquele paste 0, certo? E aqui, como eu já disse, por exemplo, se eu quiser um vetor numérico, os vetores em Python, eles são guardados em listas, né? Então, a gente define com colchetes e eu tenho aqui onde todos os elementos dessa lista são do mesmo tipo, né? Aqui são inteiros, então a gente tem um vetor, certo? E aí é a mesma ideia. Então, aqui eu quero imprimir os dois últimos elementos, ó, o 8 e o 16, eu coloquei menos 2 pontos. Aqui a gente faz a concatenação. Então, tá vendo? Eu coloquei esse sinal de mais aqui. Isso aqui seria equivalente, né, no R ao colocar o C, né? Então, a gente faria o nosso x2 aqui, seria a concatenação do vetor x e esse outro vetor que não está definido ainda, então a gente coloca direto aqui, 64 e 128. Não é isso? E continuando ainda falando sobre listas, né? Então, a gente tem o nosso vetor lá, x2, que é esse vetor aqui. Se a gente quiser modificar os valores, então, por exemplo, x2 na posição 0 recebe o 3. Então, isso aqui é exatamente como a gente faz no R, né? Então, veja que eu modifiquei aqui o primeiro elemento. E eu posso também remover valores. Então, eu posso, quando eu dou esse comando del x20, eu estou retirando o primeiro elemento aqui. Então, agora o meu vetor é a partir do 2 até o 128. E a gente tem também listas de listas, né? Então, a minha primeira lista aqui, então, pense como se fosse as colunas de um data frame, né? Então, esse A aqui, eu tenho os elementos, né, caracteres A, B, C. Esse N aqui são inteiros, 12, 15, 7. E aí, eu faço uma lista de duas listas, né? Então, a gente tem nesse formato aqui. Então, veja, no R, né, data frames, eles são listas de listas, né? É errado do ponto de vista de programação você pensar em data frames como planilhas, no sentido de que acessar as linhas é mais lento, né? E acessar as colunas é relativamente rápido. As colunas ali, cada coluna pode ser de um tipo diferente, né? Nos data frames, desde que elas tenham, as colunas elas têm o mesmo comprimento, no caso, né? E se eu quiser acessar a segunda lista, então veja, eu acesso o X, né? O X é minha segunda lista, eu acesso, para acessar o segundo elemento aqui, o N, na posição 1, tá? E se eu quiser, ó, o primeiro elemento da segunda lista, então eu acesso primeiro o X entre colchetes aqui, né? O segundo elemento da lista e o primeiro elemento dessa lista, que é o 12. O Python também, naturalmente, ele possui as ferramentas usuais de controle de fluxo. Então, o if, o for, o while, tá? Eu coloquei um paralelo aqui para vocês verem como que é diferente, né? Então, no R a gente faz o if e coloca a condição aqui entre parênteses e o que é para ser executado entre chaves, certo? E aí eu tenho o else aqui e, de novo, o comando entre chaves. No Python, eu coloco o if direto, sem parênteses aqui, 2 pontos e o que é para executar. E na outra linha, o else. E esse espaço aqui, gente, isso aqui faz parte da sintaxe, viu? Então, tem que ter esse espaço mesmo para ele entender que esse print está dentro desse if aqui, tá? E no for também a mesma ideia. Então, onde a gente tem chaves ali, né? A gente substitui por 2 pontos aqui. A condição, né? A gente coloca for o i indo de 1 até 10 aqui no R dentro de parênteses e aqui a gente escreve na linha
diretamente. Estrutura de programação, gente, é um tópico bem complexo, então a gente só vai ilustrar aqui alguns exemplos para ficar claro, mas isso vocês vão aprender com o uso mesmo. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, eu tenho o meu objeto x, que é igual a 2, e eu tenho a condição. Bom, se x for menor que 0, né, eu assinalo que o x recebe o valor 0 e eu imprimo que o valor negativo foi mudado para 0. E aqui a gente tem o else if de novo, né? Então, eu tenho o else, mas aí, de novo, uma condição. Se x for igual a 0, você imprime 0. Se o x for igual a 1, você imprime single. E, caso contrário, você imprime more. E o que é importante lembrar aqui é que esses espaços aqui, ó, a indentação, que ela é feita com tabulações ou 2 espaços, ela é parte da sintaxe. Então, aqui o Python entende que essas coisas que tem essa indentação aqui, ela tá dentro desse if, são as condições aqui. O que no R, né, a gente acaba colocando as chavezinhas. Mas aqui ele entende utilizando essas indentações e, além do que, deixa o código mais organizado, né? Tá? Então, nesse caso aqui, ó, quando eu testo, o x é igual a 2. Então, em que condição que o x vai cair? Ele tá aqui, né? Então, o resultado é more, porque ele não satisfaz, aqui é falso, aqui é falso, aqui é falso, então ele acaba caindo nesse último caso. O for também não tem muito segredo aqui, então eu tenho, olha, eu tenho uma lista aqui, né? Na verdade, um vetor com três strings aqui, então words aqui são 3 palavras: matemática, estatística, ciência de dados, e aí eu faço for, W aqui em words, então W é o índice que vai percorrer aqui esse meu vetor do words, e eu peço para imprimir quem é o W, e aqui len é uma funçãozinha que diz o comprimento de W, né? Então, ele vai contar quantos caracteres, lembrando que cada string é um vetor de caractere, então, quando eu peço o comprimento desse elemento aqui, ele está olhando isso como um vetor também. Então, ele imprime quem é o elemento, então, no caso aqui, o string matemática, e quantas letras, né? Quantos caracteres tem nesse string, né? Então, pensem aí como a gente faria isso no R, porque o R, quando você estabelece isso aqui como string, aí ele não consegue contar diretamente o número de caractere, né? Vocês teriam que usar outra funçãozinha aí. E ainda sobre o for, tá vendo? Aqui o words aqui a gente modificou, colocou matemática, estatística, ciência de dados e Mac. Então, eu tô fazendo um for pro o W aqui, o índice em words, então ele vai percorrer esse vetor aqui e ele faz a condição, né? Se o comprimento de W é maior ou igual que 6, você imprime as posições 0, 1 e 2, lembrando que isso aqui é não inclusivo. Então, as posições 0, 1 e 2, que é a primeira, segunda e terceira, e o mais, que faz a concatenação com 3 pontinhos. Então, isso aqui seria equivalente ao nosso paste, né? E caso contrário, ó, se o comprimento não for maior que 6, você imprime o W, que no caso aqui, Mac, né? Tem só 5 caracteres aqui, então ele imprime IMAC diretamente. Outro ponto que eu queria citar para vocês aqui é como que a gente define funções, né? Então, lá no R a gente tem o function, aqui a função def, tá? Permite definir funções, tá? Então, aqui a gente tem o nome da função vai ser wins, né? E aqui eu tenho os argumentos como no R. Então, veja, toda vez que a gente tem chaves lá no R, aqui a gente substitui por 2 pontos, tá? Então, aqui essa função aqui, ela vai calcular essa média winsorized aqui, tá? Que essa média faz o quê? Ela pega, depende de quantos elementos você quer, por exemplo, se eu quiser essa média usando esse argumento how many igual a 1, ele vai pegar o menor e o maior valor
e substituir pelo valor mais próximo. Então, ele troca, não é que ele tem a média truncada, né, que você acaba eliminando os valores extremos, mas essa aqui, ele troca os valores extremos, né, de acordo com quantos você quer aqui, pelo valor mais próximo. Então, se eu colocar, no caso aqui, depois vocês podem ler, vão com calma aqui, o que está fazendo essa função, né? Então, ele está dizendo, se o comprimento do meu vetor for menor que 2 vezes esse how many aqui, que é a janela, né, onde eu vou calcular essa média, ele retorna um erro aqui. E caso contrário, o que ele faz? Ele ordena esse meu vetor ARR, né, e ele troca. Então, na verdade, aqui, ó, o que ele está fazendo? Quando eu peço esse wins A2, ele ordena esse vetor A aqui, tá? Primeiro, então, ele vai 1, 2, 3, 4, 4, e eu vou até o final, que vai ser... Quem que é o final? É o 6, 7 e o 9, 9, 9. Né? Então, esse é o vetor ordenado. E aí, ele faz o quê? Ele troca esses dois primeiros aqui pelo mais próximo. Então, fica 3, 3, 3, 4, 4. E troca esses dois pelo mais próximo, tá? E ele calcula essa média, que é o que ele está retornando aqui, ó. Ele soma e retorna essa média. Agora, prestem atenção só no seguinte, né? Vejam que eu repeti esse vetor aqui. Por quê? Quando o Python ele trabalha com esse objeto aqui, veja que esse meu argumento A é esse ARR. Ele modifica, na verdade, o A, tá? Então, se vocês pedirem para imprimir o A aqui, não vai ser mais esse vetor original, tá? Por isso que eu tô repetindo esse vetor aqui. E aqui, gente, não saiu o resultado? Na verdade, tá escondido aqui, mas depois vocês testem. Façam o que seria a média, né? Isso aqui é a média normal, sem substituir os valores extremos, tá? Então, o que a gente viu até agora foi, assim, um paralelo das coisas que a gente... bem o básico mesmo de como trabalhar no Python. E agora a gente entra na parte mais específica de manipulação de dados mesmo, tá? Então, no R, o Tidyverse é a biblioteca que vocês utilizaram para carregar e manipular bancos de dados, não é? Usando o objeto DataFrame. No Python, a biblioteca vai ser essa Pandas, tá? E que ela eu diria que é a equivalente aqui. E é mais comumente usada para carregar e manipular DataFrames utilizando esse objeto DataFrame. Eu coloquei um paralelo aqui, a Fernanda vai falar mais detalhes como carregar o pacote, o que isso quer dizer, já nos próximos slides, na parte 2 da aula, mas aqui, olha, a gente tem, então eu tô carregando a biblioteca, tá vendo? Então, o que eu carrego aqui, Library Tidyverse, aqui eu faço o import pandas, e eu salvo isso com um apelido, porque depois vocês vão ver que a gente vai ter que usar essa biblioteca, o nome dessa biblioteca juntamente com as funções, tá? Então, aqui, vejam que para carregar e visualizar os dados, né? Então, eu estou usando a função read underline CSV lá do reader, né? E dou o nome do arquivo aqui e salvo num objeto chamado df. E aqui, ó, eu faço o pandas, né? Com essa mesma função de mesmo nome. Depois vocês vão ver isso com detalhes e com um exemplo mesmo, tá? E aí a gente tem, lembra quando eu falei que os objetos aí eles carregam, né? Você usa o nome do objeto, ponto, e a função, e aí ele faz exatamente isso aqui, ó. Eu quero ver, por exemplo, as primeiras linhas do meu DataFrame. Na verdade, isso aqui é equivalente, se você pensar nesse ponto aqui, é a gente fazer com o pipe, né, gente? A gente não poderia fazer isso aqui, ó. Né? Então, pensando que esse ponto aqui no Python é o pipe aqui do Tidyverse, certo? E a mesma coisa a gente tem para, tá vendo? Aqui eu quero uma amostra
de tamanho 100, né? Daria para esse df aqui, eu posso colocar para cá e usar o pipe. Então, df.sample, df.describe, que é o equivalente ao summary, e também para escrever, né? Eu posso escrever esse CSV aqui, o write CSV, e aqui df to CSV, que é o equivalente. E agora a Fernanda vai continuar com vocês com essa parte da aula, falando mais especificamente da biblioteca Pandas.